Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? E o negócio é o seguinte, a taxa Selic nem começou a cair ainda, vai começar, mas nem começou, só que parece que essa notícia ela já é velha de tanto que o mercado já espera por isso. Hoje a gente vai ver aqui ações de empresas que podem se beneficiar muito com essa queda da taxa de juros, ações que podem continuar subindo muito forte e o mais importante, como que o investidor ele pode se posicionar para um eventual rally de alta na bolsa de valores e montar uma carteira focada em qualidade. Mas antes disso, por falar em qualidade, eu preciso dar um recadinho rápido aqui para vocês. A Tech T-Shirt da Insider, parceira aqui do canal, essa que eu estou vestindo aqui, a Tech T-Shirt, também é muito conhecida por sua qualidade e durabilidade excepcionais. Então o tecido é muito resistente, de alta qualidade, não desbota, mesmo depois de você lavar várias vezes. Então isso significa que você pode lavar suas peças sem medo de ficar trocando, substituindo constantemente. E aí você vai continuar mantendo a sensação de roupa nova sempre que você for vestir. Com a Tech T-Shirt da Insider você leva conforto, praticidade e estilo para o seu guarda-roupa, papai. Então eu diria, se você me permite o trocadilho, que você está levando uma camiseta com ótimos fundamentos negociada por um ótimo preço também. É só clicar no primeiro link da descrição para você conhecer e com o cupom VALOR12 você garante 12% de desconto em todo o site da Insider. O link, como eu falei, está no comentário fixado e é o primeiro link também aqui na descrição para você conhecer. Beleza? Agora vamos para o tema do vídeo, vamos ao que a gente realmente precisa analisar. Primeiramente, vamos tentar entender por que esse momento ele pode ser muito bom para a Bolsa de Valores, por que as ações podem continuar subindo. As altas das taxas de juros, com a Selic subindo até 13,75% ao ano, isso levou muitos investidores para a renda fixa, muita gente correu para a renda fixa, só que os juros futuros já começaram a cair, a Selic meta deve começar a cair em agosto ou setembro e com essas expectativas, a retomada do mercado de ações já vem forte. Então o que a gente tem é o seguinte, geralmente acontece essa gangorra entre taxa de juros e bolsa de valores. Quando a taxa de juros cai, como a gente está vendo aqui, a bolsa de valores sobe. E quando a taxa de juros sobe, normalmente a gente tem um desempenho ruim na bolsa de valores. Existe essa correlação, essa relação de gangorra. O próprio Howard Marks ele gosta muito de usar o movimento de pêndulo para explicar o mercado de ações. Ele fala que o preço das ações oscila ali entre mais barato e mais caro, acima e abaixo do preço justo. Dificilmente ele está no meio, que seria o preço justo, mas o investidor, de acordo com os ciclos, vai ter oportunidade de comprar abaixo do valor intrínseco do preço justo e se ele comprar nas máximas, ele vai comprar acima. O investidor que consegue identificar isso, ele consegue fazer bons investimentos e ter um bom desempenho no longo prazo. E eu uso esse exemplo aqui de gangorra. Geralmente, quando a taxa de juros sobe muito, a bolsa de valores tem um comportamento negativo, ruim, e agora a gente está vendo o contrário, a taxa de juros prestes a cair, e com isso a gente vê isso daqui. No longo prazo, a bolsa de valores costuma subir, caindo, com vários movimentos de gangorra se alternando ao longo do tempo. E agora eu quero que vocês prestem atenção nesse gráfico que está aparecendo na tela agora. Nesse período que a gente está observando, a gente vê 3 ciclos completos de alta na taxa Selic. Para cada um dos ciclos, a gente vê o topo da Selic coincidindo com um vale no Ibovespa. Nos pontos 1 e 3, isso fica muito mais nítido. E no ponto 2, a gente vê que não foi muito bem o que aconteceu, mas em dezembro de 2008 e em março de 2016 dá para ver nitidamente. A gente consegue ver o ponto máximo da taxa Selic com o ponto mínimo do Ibovespa, a mesma coisa acontecendo aqui, ponto máximo topo da taxa Selic, da alta da Selic, ponto mínimo do Ibovespa. E aqui a gente não teve o Ibovespa crescendo tanto como nesses outros momentos.
Logo depois que a Selic começou a cair, o Ibovespa teve um ótimo desempenho, depois de 2016 também, mas aqui não foi isso que aconteceu e isso tem uma explicação. Essa queda da Selic que aconteceu no ponto 2, ela não foi, talvez, muito natural e sustentável e por isso o mercado não reagiu tão bem como nas outras vezes. Já já a gente vai falar disso, tá? Porque você pega ali em agosto de 2011, o Copom ele resolveu reduzir a Selic em 0,5 pontos percentuais e isso na contramão das expectativas do mercado financeiro. Então muita gente achava que não era o momento. E para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez na história do nosso regime de metas de inflação que aconteceu um corte nos juros num momento em que tanto a inflação corrente quanto as expectativas de inflação futura mostravam sinais de aceleração. E aí o que aconteceu? Não deu outra. A gente teve uma reorientação da nossa política monetária, que foi parte de um conjunto mais amplo de medidas do governo naquele momento, que muitos chamaram de nova matriz macroeconômica naquele momento. Isso aconteceu, durou coisa de entre 1 ano e meio, 2 anos. E aí, entre abril de 2013 e abril de 2014, a taxa Selic ela precisou ser elevada sistematicamente, saindo de 7,25% para 11% ao ano. O Brasil ele saltou do 16º lugar para 6º lugar em termos de taxas de juros nominais em abril de 2014, segundo dados do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Então não foi uma queda na hora certa, a Selic não deveria cair naquele momento. Então é muito importante que a Selic não caia na marra, não caia por conta de uma canetada, que a Selic caia realmente quando puder cair, que é a grande discussão. Já faz mais de um ano que está todo mundo só falando isso, que a Selic tem que cair, que não tem que cair, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Mas aí para vocês terem uma ideia, de 2014 até 2017 a gente passou por uma grave crise da economia brasileira que teve como origem uma série de choques de oferta e demanda. Na maior parte, esses problemas eles foram ocasionados por erros de políticas públicas que causaram um grande impacto fiscal. Política fiscal e monetária andam juntas. Agora, pelo que parece, a Selic ela deve começar a cair, mas no momento em que a inflação não é mais uma pressão tão forte, o que é o mais correto a se fazer. Então você pega a Comissão do Senado também aprovou o arcabouço fiscal, com 3 exceções ao limite de gastos. O texto ainda depende de uma análise do Congresso, a gente precisa do apoio de no mínimo 41 dos 81 senadores. A expectativa é de que a votação aconteça ainda hoje, quarta-feira, dia 21, no momento que eu estou gravando. Então, hoje a gente tem a definição da Selic também e com a atenção para a sinalização do Copom, de quando que ela vai começar a cair. E aí, com um arcabouço fiscal que garanta minimamente a sustentabilidade da dívida brasileira e uma política monetária também interessante que consiga trazer a inflação para a meta e uma taxa de juros caindo de forma sustentável, pelo menos no médio prazo, o Brasil ele tem chance de iniciar mais uma recuperação cíclica da economia, mais um ciclo legal da economia. É claro, no longo prazo o sucesso vai depender sempre de políticas que fomentem o investimento na nossa economia, que incentivem a galera a colocar dinheiro de fato aqui em investimento realmente de longo prazo. Atualmente a gente está exatamente no estágio final de um ciclo de alta da taxa de juros, de mais um ciclo. Não significa que dá para a gente ter certeza de que a Bolsa vai ter o mesmo desempenho que teve aqui depois de 2016, mas não dá para deixar de se atentar a esse tipo de comportamento que, em conjunto com outros fatores, traz ainda mais racional para uma tomada de decisão. Só que a gente não precisa também deixar que o nosso sucesso nos investimentos dependa das apostas nas previsões certas, de que você realmente aposte certo nas suas previsões. As previsões da Selic em março, elas eram maiores do que são agora. A gente tinha uma previsão de Selic em 12,75% em 2023, 10% para 2024. Em fevereiro, as previsões eram de 13% a Selic no final do ano e de 10,5% no final de 2024. E hoje a gente tem as expectativas de 12,25% para o final desse ano e 9,5%
para o final de 2024. E aí, com essa melhora, muitas empresas, muitas ações acabam se beneficiando. Se esse movimento de melhora nas expectativas continuar, a Bolsa de Valores pode surpreender positivamente sim. Mas quando eu falo para vocês não dependa das previsões, é o seguinte, é muito difícil você conseguir acertar os ciclos. A gente vê que a Bolsa de Valores começou a se recuperar justamente aqui em março, que foi quando o mercado começou a rever as projeções. Então, quando o mercado está errado, quando os economistas erram, eu sempre falo, eles só reveem as projeções, reavaliam tudo, mas quando o investidor está errado, ele toma um prejuízo na cabeça. Isso pode mudar de novo, ou pode ser que a gente tenha expectativas cada vez melhores. E se isso for acontecendo, a Bolsa de Valores, ela vai subir muito, sim. Eu não sei o que vai acontecer. Não dá para saber se as expectativas vão continuar melhorando. Se simplesmente continuar acontecendo o que o mercado já espera hoje, a bolsa ela vai subir, mas não vai subir tanto. Se as expectativas continuam melhorando, a bolsa vai subir pra caramba. E se isso se reverte também, se o mercado fala, opa, parece que não vai ser tão bom assim como a gente pensava, a gente meio que se antecipou a uma melhora de um cenário que vai demorar um pouquinho mais, pode ser que tenha uma correção. Então, a minha opinião é que a Bolsa de Valores vai subir ainda bastante ao longo de 2023 e 2024, mas com correções. Isso eu posso estar errado tranquilamente, que eu não vou montar minha carteira com base nesse palpite. Isso é um palpite meu, você pode ter o seu, a gente pode concordar, discordar educadamente com relação a isso, mas o nosso sucesso no investimento não pode depender disso. A gente precisa montar uma carteira que sobreviva aos diferentes cenários possíveis. Por isso, escolha boas empresas. O bull market, de fato, essa bolsa subindo pra caramba, isso pode acontecer de 2023 para 2024, pode ser de 2024 para 2025, pode ser depois. É um momento bom para acumular boas ações de boas empresas. As ações que mais sobem nesses momentos geralmente são ações de empresas com características mais específicas que fazem com que essas ações também sofram mais em momentos difíceis, em momentos de crise, de maior dificuldade no cenário macroeconômico. Então, uma ação que eu considero interessante e que pode entregar bons resultados, tanto do ponto de vista de valorização quanto de pagamento de bons dividendos, é a Petrobras. Tá? Eu acho que Petri 4 pode, inclusive, pagar bons dividendos e tem espaço para valorização também. Quando a gente olha para os indicadores de Petrobras, você vê um P sobre L muito baixo, 2,22, PVP 1, dividend yield de 48,2%, absurdo, boas margens, é uma empresa que tem boa rentabilidade também, é claro. Esse momento é um momento muito interessante para a Petrobras, que pegou um período de petróleo nas alturas, dólar caro, a empresa gerou muito caixa, pagou muitos dividendos. Se eu não me engano, esse ano a Petrobras já gerou um retorno de mais de 70% para o acionista, se a gente considerar também o pagamento de dividendos. Então é uma empresa que entregou muito valor, que gerou muito valor nos últimos anos, principalmente depois da pandemia para cá. Empresa que tem nota 90 aqui no checklist do investidor Buy and Hold. Tá, como eu falei aqui, ó, o dividend yield crescendo muito, explodindo nos últimos anos por conta também de melhorias de governança na empresa, por isso ela gerou mais caixa. A gente teve alguns riscos que acabaram não se concretizando. O desempenho gerencial de uma empresa que é estatal, ela melhorou, veio acima do esperado. E o petróleo, ele num bom preço, mas não tão caro, isso diminui também pressões políticas, ainda mais com o dólar também caindo. Então, às vezes, se o preço da gasolina sobe muito, o governo ele fica muito pressionado politicamente para tentar ou intervir, ou pelo menos tentar intervir, dar uma satisfação, fazer de conta que está tentando baixar o preço da gasolina na marra. Mas se o dólar não está tão alto e o petróleo também, às vezes fica num preço ali que a empresa ainda consegue gerar muito caixa e também não tem mais aquela pressão política e aí ela tem menos volatilidade, as ações conseguem andar mais pagando bons dividendos.
Por isso que eu acho que a Petrobras, o melhor para ela não é nem que o petróleo exploda e o dólar fique muito caro, como é para a maioria das empresas produtoras de petróleo mundo afora, privadas. Às vezes é melhor que fique num preço interessante para a empresa gerar muito caixa, mas não ter tanta intervenção política. Mas é uma empresa que como eu acho que tem bons fundamentos, muito rentável, tirando as gigantes árabes, é uma das empresas mais rentáveis do Ocidente. Também não dá para você querer disputar com essas empresas, que você tropeçou lá, sai petróleo. Outra ação que pode ter um bom desempenho é Ydux, Ydux 3. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. É uma empresa que vem focando em segmentos premium, como medicina. Então os alunos dos segmentos premium, eles têm a renda mais protegida em momentos de crise. Isso é bom para esse tipo de empresa, é um diferencial interessante. E ela teve uma melhora também nos resultados recentemente. Essa melhora do ambiente macroeconômico, isso deve beneficiar os resultados, o desempenho ainda mais elevado das ações. Quando a gente olha para os indicadores, mas só falando aqui do desempenho das ações, a gente vê que no período mais recente ela subiu pra caramba, já subiu mais de 100% as ações da empresa. Saíram lá de R$ 7,00, 6 e pouquinho, 6,98, já chegaram a bater 6,67 e agora estão valendo mais de 19. Só que olhando aqui num período mais longo, caíram muito também desde a máxima. Então, é uma ação que subiu muito, mas como eu disse, ainda tem espaço porque essas empresas costumam sofrer muito nos momentos de crise, nos momentos de maior dificuldade. Quanto ao valuation dela, o Bank of America menciona que ela negocia a um EV/EBITDA, um múltiplo de EV/EBITDA de 5,1 vezes projetado para 2024, um desconto de 21% em relação à média histórica de 5 anos e com um desconto de 17% em relação à média de 3 anos. Então, é uma ação que eu não tenho, mas eu acredito que ela vai subir sim. E eu até falo sobre isso. Não é porque eu acredito que vai subir que eu preciso comprar. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu sempre prefiro comprar ações num bom momento e que também não preciso me preocupar demais em vender na alta, ficar fazendo swing trade, coisa do tipo. São empresas que tenham vantagens competitivas sólidas e duradouras. E aí você compra num bom momento e segura. É mais fácil. A Ydux não é uma empresa como essa, na minha opinião. Por isso que nesse momento eu não acho interessante comprar, porque também mesmo que eu tenha um bom retorno no curto e médio prazo, caso a gente tenha esse ciclo de alta na Bolsa de Valores, o que eu vou fazer com essa ação depois? Eu vou ter que vender para comprar outra coisa. O que eu vou comprar, às vezes, para manter no longo prazo, já vai ter subido muito. Então, como eu não sou esse tipo de investidor que gosta de ficar fazendo swing trade, operando no médio prazo, às vezes curto prazo, não é uma empresa que eu acrescento. Mas, se a gente olhar para os indicadores, um P sobre VP de 1,97, mesmo com um múltiplo de P sobre L altíssimo, é uma empresa que, como eu disse, sofreu muito e por conta disso, ela tem esses múltiplos distorcidos. O desempenho dela foi muito pior do que o Ibovespa de 2020 para cá. Agora ela começa a se recuperar. Então é um tipo de ação que sofre muito mais com os ciclos. O lucro líquido dela caiu muito, ela teve prejuízo em 2022. Se a gente pegar os últimos 12 meses, ela tem um pequeno lucro ainda. Por isso, esse múltiplo ainda distorcido. Muito provavelmente no final de 2022, a empresa ela já vai ter um P sobre L bem menor e o lucro projetado é muito maior do que o lucro que ela teve nos últimos 12 meses. Eu acredito que vai subir, mas como eu falei, não é, tem várias outras ações que eu enxergo péssimos fundamentos, mas que eu tenho quase certeza de que são ações que vão subir também. Quando a taxa Selic está caindo e a bolsa está subindo, a gente está vivendo um bull market, não é o que está acontecendo agora, aquele bull market que a bolsa sobe bastante. Pode ser que aconteça ainda esse ano, no ano que vem, enfim. Mas quando a gente tem esse cenário, qualquer coisa praticamente sobe, a não ser que a empresa esteja envolvida mesmo em fraude ou coisa do tipo, ou o cenário esteja muito ruim, os fundamentos dela muito ruins, para a ação não subir num bull market muito excessivo. Outra ação, essa aqui eu já gosto e invisto, Trisul, Tris3, também é uma empresa com boa rentabilidade, bons indicadores, como eu falei no caso da Petrobras também, eu gosto de Ezetec, mas olhando aqui para os indicadores da Trisul, o que a gente vê? Um P sobre L de 12,37, PVP de 0,82, é uma ação que nos últimos meses subiu pra caramba, numa janela maior as ações caíram forte e agora começam a subir.
justamente por ser uma empresa em um setor cíclico que depende muito da taxa de juros. Os resultados dessas empresas, eles dependem muito da taxa de juros, porque para construir, para desenvolver, para conseguir colocar os seus projetos de pé, essas empresas às vezes precisam se financiar e os juros impactam. E depois, para vender isso para a pessoa física também precisa de acesso a crédito. Então, o ciclo de crédito, o crédito que é o motor da economia, ele impacta diretamente não só o resultado dessas empresas, que às vezes até conseguem seguir segurando bons resultados, mas principalmente o preço das ações, porque está ligado diretamente à expectativa de desempenho futuro. Então, se o ciclo ele demora muito, se a gente passa muito tempo com o ciclo de crédito ruim, com crédito muito caro, as empresas que não têm muito fôlego, elas podem inclusive quebrar nesse setor. Por isso que eu gosto da Trisul, da EZTEC, como eu falei, que não é uma empresa que se alavanca demais, nem se arrisca demais nos seus projetos. E aí, junto com a EZTEC, que eu também acho legal, são empresas que elas às vezes vão crescer menos, lucrar menos talvez em fases boas do ciclo para a construção civil do que outras empresas que conseguirem se alavancar muito e acertar de fato ali um bom momento do ciclo para fazer isso. E acertar os projetos também. Então, empresas de construção civil que elas se alavancam bastante, elas correm muito risco, mas se elas acertam o ciclo, acertam o timing, acertam os projetos, realmente elas explodem de gerar caixa, explodem de lucrar, mas se erram, elas podem quebrar. Então, eu gosto desse tipo de empresa como a Trisul, porque dificilmente são empresas que vão sofrer demais e quebrar em ciclos de queda nesse setor. Nesse momento, a Selic ela vai cair, mas ela deve permanecer alta por um tempo ainda bem interessante, por isso que eu não acho legal você querer sair apostando demais todas as suas fichas em empresas muito expostas e muito dependentes de uma queda dos juros mais rápida. Olhando aqui para a dívida líquida sobre o EBITDA da Trisul, 2,24, a empresa que está gerando caixa, PVP 0,82, teve seus resultados impactados sim, mas é uma empresa com bons fundamentos na minha opinião. Vamos olhar aquele gráfico de comparação com o Ibovespa, a gente vê que ela sofreu muito mais que o Ibovespa, mas agora também quando as coisas começam a melhorar, são empresas que apresentam um desempenho muito melhor do que o do Ibovespa. E no histórico maior, a empresa apresenta lucros consistentes e crescentes. Lembra daquela crise que eu falei no começo do vídeo, de 2012 até 2016? As ações sofreram pra caramba. Quem acertou o ciclo aqui, que foi difícil, não foi fácil, também lucrou muito. Nesse tipo de ação, você compreender os movimentos macroeconômicos, os ciclos econômicos, é fundamental para você não acabar entrando nessa máxima aqui que nunca mais você recupera esse dinheiro, principalmente que você não vai segurar. Nesse momento a Selic vai cair, como eu falei, mas deve permanecer alta por um tempo bem interessante, em 2 dígitos, depois caindo ali para 9%. Selic alta significa que ativos de curto prazo e baixo risco ainda remuneram bem o investidor. Então, quando você tem Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, pagando 13,75% ao ano como agora, vai cair para 13%, 12%, 10% que seja, ainda é uma taxa interessante, o investidor ele consegue ser bem remunerado sem correr tanto risco e com liquidez, o que é muito interessante, mas isso no curto prazo. Essa é a melhor hora, quando o curto prazo está remunerando bem, é a melhor hora para o investidor fazer uma boa lição de casa e montar uma boa carteira focada no longo prazo, ativos mais arriscados. Agora, longo prazo é longo prazo, né? Não adianta você, eu invisto no longo prazo e depois ficar com medinho. Não dá para você investir e depois querer exigir retornos no curto prazo. Se você está investindo em ativos mais arriscados, por preços interessantes que você acha que vai ter um bom desempenho no longo prazo, você também tem que aceitar o risco e a volatilidade. Por isso que eu falo, margem de segurança, não precisa acertar a mínima. Hoje o momento é interessante, os múltiplos interessantes, as ações sendo negociadas a bons preços, pode ter uma correção logo depois, mas para quem está investindo no longo prazo, o momento é legal. Só não pode confundir as coisas.
Ah, e quando é que eu vou ser recompensado por esses investimentos que eu estou fazendo agora? Você vai ser recompensado no longo prazo, você está investindo para a sua aposentadoria, mas geralmente, quando esses ativos de curto prazo que eu estou te falando aqui, Tesouro Selic, né, o Selic, o CDI, não estiverem mais remunerando tão bem, geralmente é nessas horas que a Bolsa de Valores dá um boom. Quando isso vai acontecer a gente não sabe, mas que o momento é interessante, ele é. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui. Quem gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Lembrando que nada disso foi recomendação. Um abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, papai.